Seja com todos, amém? Só ligar minha câmera aqui que nós já iniciamos a aula. Muito bem, ó. Irmãos, vamos lá falar do livro aí do Apocalipse, amém? Apocalipse capítulo 5. Irmãos, esse texto, ele é o início das partes, assim, como eu posso falar? Do entendimento do Apocalipse de forma completa. Até agora, nós vimos o livro de Apocalipse é, sendo, sendo a carta das igrejas da Ásia, amém? Até agora. E nós vimos que a história da igreja está inserida nas igrejas da Ásia, certo? Na aula passada, nós vimos a respeito da história não, perdão, da visão que João teve sobre o trono de Deus. A gente viu o quão importante alguns elementos dentro da aula sobre o trono de Deus. Amém? E hoje nós vamos ver a respeito do livro selado. E cada selo desse inicia uma série de eventos em Apocalipse que eles depois vão terminar nas trombetas e nas taças do Apocalipse, que não é só livro, não é só trombeta e não só é taça, tá? Isaac, cada selo desse é um período onde a igreja está inserido? Provavelmente não. Certamente é um período onde a igreja está envolvida, tá? Então, de novo, não só a igreja, mas a humanidade inteira. Mas aqui, ok? As coisas, elas começam a se juntar, tá? Vai começar a juntar uma linha, que nós vamos terminar essa linha, elas vão acabar se juntando. Aqui em Apocalipse vai nascer uma linha a partir dos selos, que elas vão acabar se juntando com as linhas que a gente começou a falar lá em Daniel, tá? Então são duas linhas que elas vão acabar se cruzando no horizonte de eventos aí do livro. Mas isso é um assunto que nós vamos ver para frente, tá? A junção de tudo nós vamos ver para frente. Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, amém? Nós vamos ler o texto porque no texto tem muita informação essencial para nós, amém? Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Apocalipse 5, 1, ok? Do 1 para frente, tá? Ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Irmãos, guardem isso. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isso é super importante. Nós vamos ver o dimensionamento disso lá mais para frente na aula, ok? Quase no final da aula. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de o ler e nem de olhar para ele. Amém? E disse um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Irmãos, olha essa sequência. Não está a raiz de Davi e o leão da tribo de Judá. Está ao contrário. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Porque, irmãos, é uma sequência isso. Tribos de Judá. Lembra lá, livro de Juízes. Período dos juízes, onde haviam as tribos, ok? De Israel, as 12 tribos. Livro de Judá. Depois, raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Período do reinado, ok? E isso é muito importante, porque remete a raiz de Davi, quando a gente fala, remete lá ao livro de Crônicas, quando Deus perdoa o pecado de Davi e fala que do trono de Davi nunca deixaria de existir um rei, ok? Que aponta para quem? Aponta para Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmão, isso aqui é muito legal. Porque é o seguinte, essa questão de como Cristo venceu, o livro de Hebreus
Eu acho que nos primeiros 5 ou 10 capítulos, agora eu não sei exatamente, mas ele fala muito sobre quando Jesus Cristo, ok, venceu, a forma como ele venceu, ou a importância da apresentação do sangue dele, do sacerdócio dele, ok, através, o que ele conquistou através do sacrifício, o desenvolvimento do sacerdócio, etc, e por aí vai, tá? Mas isso aí vocês vão ter que ler lá no livro de Hebreus. Nós vamos tocar nesse assunto aqui nesta aula, ok? E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Aqui não fala como havendo, na semelhança daquele cordeiro que foi morto. E tendo 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouros, cheias de incenso, e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um único cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Irmãos, importante isso. Porque com teu sangue nos compraste para Deus. Aqui tem um negócio muito legal sobre esse livro selado. Amém? Vamos seguir. E olhei, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e ações de graça. E toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, e ouvi, né? Desculpa. Dizer, né? Todas essas criaturas, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram o que vive, ao que vive para todos sempre. Irmãos, aqui é um negócio muito importante. Veja bem. Quando o Senhor Jesus morreu, houve trevas, ok? Existe um texto, existe um comentário herético por aí que fala que Deus virou as costas para Jesus quando Jesus estava na cruz do Calvário. Isso é uma heresia que vem sendo pregada durante anos e anos e anos na igreja. E eu vou falar para você onde é que está a prova que isso é uma heresia. No Salmo 22, você vai ver lá, se eu não estiver enganado, no versículo 6 ou no versículo 9, mas de preferência leia o Salmo 22 do começo ao final, que tem uma citação lá que fala o seguinte: embora, apesar da situação do aflito, o Senhor Deus não virou as costas para aquele que sofria aflição. O Salmo 22 é o Salmo da cruz, irmãos. Meu, não caia nessa bobagem que o pessoal vende por aí. Tem outra bobagem que o pessoal vende por aí, que nós vamos ver no livro de Apocalipse, que nem Jesus sabe quando é que ele vai voltar. Irmãos, se isso é verdade, então a gente tem que arrancar o livro de Apocalipse da Bíblia e pôr fogo nele, porque ele é uma grande bobagem. Entendeu? São besteiras que o pessoal, são heresias que as pessoas pregam sem saber, sem ler Bíblia, fica inventando um monte de coisa, indo na onda de um monte de gente e só aprende besteira, tá bom? E eu vou mostrar para vocês lá na frente, no final do livro, que isso é uma grande bobagem, tá? Só que Jesus não sabe quando ele vai voltar, irmãos, misericórdia com isso, viu? Vamos lá, vamos seguir a vida. E que Deus virou o rosto para Jesus na cruz do Calvário. É outra besteira também, tá? Tá lá na Bíblia, Salmo 22, vai ler lá que tá lá a resposta, que você vai ver que não é. Mas leia, tá? Não leia como lê revista. Leia como se lê Bíblia. Amém? Porque é muito importante. Amém? Vamos lá. Por que disso tudo? Quando a gente fala aqui desse conjunto de adoração, todos os animais, todos os seres viventes, o Evangelho, que é representado pelos 4 animais, e os anciãos, e os anjos, e tudo, é o quê? Eles rendem glória porque eles foram testemunhas
do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Eles foram testemunhas, amém? Então eles testemunharam, eles presenciaram, todos eles viram que o Senhor Jesus ofertou-se a si mesmo, que a Bíblia fala que Jesus rendeu o seu espírito, ou seja, ele entregou o espírito, amém? Ele mesmo entregou o espírito para que ele morresse, amém, na cruz do Calvário e perdoasse os nossos pecados. Ponto. É isso e acabou. E todas essas entidades, todos esses seres, eles foram testemunhas desse sacrifício. Acabou. É isso e acabou, tá? Cuidado, irmãos, cuidado. Graças a Deus, já tem quase... Ah, não, tem mais. Tem uns 20 anos, graças a Deus, mais ou menos, que eu não escuto a frase: ah, irmãos, Jesus estava pendurado. Irmãos, tá, a seguinte frase: Jesus estava pendurado na cruz do Calvário e ele morreu. Ah, ele morreu na cruz do Calvário porque ele sentiu muita falta de ar e a vítima da cruz do Calvário morria por sufocamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Isso que eu falo. Bíblia é um livro para ser lido de Gênesis e Apocalipse. Não adianta ler só Evangelho, só livro de Atos ou caixinha de promessa, ou ficar correndo atrás de estudos e mais estudos na internet e não ler Bíblia. Não resolve nada. Tá? É a mesma coisa de você dar remédio para cadáver. Não vai resolver absolutamente nada. Deixa eu explicar uma coisa para vocês importante. Tá? A cruz, a execução na cruz pelo Império Romano matava o indivíduo, sim, por sufocamento. Era uma das formas, ok, de causa morte da cruz, ok? Uma das causas. Mas o Senhor Jesus não morreu por sufocamento. Ele rendeu o espírito e morreu. Simples assim, ele rendeu o seu espírito. Ele fala: Pai, em tua mão entrega o meu espírito, ele rende, morre, expira e acabou. Ele cumpre a lista. João 19, se eu não estiver enganado, que fala que ele disse: está consumado. E tendo gritado que está consumado, ele rendeu o seu espírito, expirou e ali ele morreu na cruz do Calvário. Por quê? Jesus morreu. Por que foi dessa forma e por que não sufocado? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi morto e reviveu, conforme a gente já viu aqui nesse texto do Apocalipse. Amém? E tem um detalhe importante aqui. O Senhor Deus nunca no Antigo Testamento permitiu ou aceitou, ok, sacrifício por sufocamento. Amém? Nunca aceitou sacrifício por sufocamento. O sangue do animal tinha que escorrer, tá? Então cuidado quando alguém vir falar uma besteira sem tamanho dessa. Se você estiver numa igreja, se escutar uma bobagem dessa, eu não vou falar para você sair da igreja, levantar e ir embora, porque isso é uma falta de ética tremenda. Entendeu? Não faça isso. Mas, por favor, irmãos, não engula essa, tá bom? Que isso aí é um negócio que não é bíblico, tá? Pode ler lá. Se você quiser saber onde é que tá lá, ó. Levítico, a partir de Levítico, tá toda a ordenança da operação dos levitas. Êxodo, a partir das tábuas da lei, Êxodo mais ou menos ali, ó. Ideal, Êxodo a partir do capítulo 20, Deuteronômio, Números, tá tudo lá especificado, principalmente Deuteronômio, tá tudo especificado de novo como deve ser feito o culto a Deus. Ou seja, animal sacrificado, Deus não aceitava a morte por animal sacrificado, tá? Sendo assim, Jesus Cristo rendeu o espírito, ele não morreu por sufocamento na cruz do Calvário. Irmãos, pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso, hein? Cuidado, já tem uns bons anos que eu não escuto isso. Espero nunca mais ouvir isso na minha vida, mas vocês vão ainda correm o risco de aparecer um outro doido falando uma bobagem dessa aí, principalmente, bom, enfim, na vida, ok? Olha só, vamos voltar uns versículos antes. Olha só, digno és de tomar o livro e de abrir, tá? Apocalipse 5, 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Irmãos, por que tomar o livro sendo que Jesus comprou? Vamos ver o negócio? Por quê? Jesus comprou
E esse livro? O que uma coisa, um livro e uma compra tem a ver com tudo isso daí? Olha só, Jeremias, ele comprou um campo. Amém? Vamos ver lá o que está escrito em Jeremias. Ó, isso aí está em Jeremias 32, 6 e 7. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Hanamael, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade que estás em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hanamael, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hanamael, filho do meu tio, ao qual está em Anatote, e passei-lhe o dinheiro. Pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. E assinei a escritura, e selei-a e fiz confirmar por testemunhas. Olha só isso, hein? E pesei-lhe o dinheiro numa balança. Olha, Isaías comprou um campo. Isso aqui, Isaías compra um campo, ok? Ele paga pelo campo, ele sela a escritura e ele ainda faz a confirmação do processo dessa compra do campo na presença de várias testemunhas. Olha isso, hein? E tomei a escritura da compra selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Hanamael, filho do meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que sentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença dele, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma essa escritura, este auto de compra, tanto a selada como a aberta. Vamos lá. E coloca num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Irmão, isso aqui é muito interessante. Quando Jeremias, toda vez em Israel que você comprava uma propriedade, o que você fazia? Lá no tempo bíblico, tá? O que você fazia? Você pegava essa propriedade na presença das testemunhas, você pagava o preço pela propriedade, era escrito, a escritura aqui, tá? Aqui fala do selo, mas a escritura, ela era sempre escrita por dentro, frente e verso. Às vezes, quando o texto da compra ele só cabia na frente, eles repetiam o mesmo no texto na parte de trás. Para quê? Para que o documento não fosse adulterado. Ninguém colocasse um adendo no verso, ninguém fizesse nada no verso, porque isso era comum, tá? Picaretagem, irmão, sempre existiu e sempre vai existir, tá? Então, para que não houvesse nenhuma fraude na escritura, o que eles faziam? Eles escreviam todas as informações da compra na frente e no verso. Depois eles faziam uma cópia. A cópia ela ficava aberta para quem quisesse ver, ok? A cópia ficava aberta para quem quisesse ver. E essa operação tinha que ser feita na frente das testemunhas. Aí as testemunhas confirmavam, realmente, aqui na escritura está falando que ele pagou lá 17 ciclos de prata. Pesou lá na frente das testemunhas, tudo certinho. E, beleza, testemunha, você prova isso? Prova. Todas elas assinam a escritura, que ok, beleza. Aí eles pegavam a original, não a cópia, fechavam ela, porque era em rolo, em formato de rolo, e selava com 7 selos. Com 7 selos a escritura. Tinha que ser selada com 7 selos. E essa escritura era guardada para herança. E ficava lá guardada como um documento. Irmãos, olha só para vocês verem, como eu sempre falo, o mundo espiritual é muito organizado, às vezes é a gente que bagunça as coisas. Quando a Bíblia fala em Apocalipse que digno é o Cordeiro, digno é aquele que foi morto e reviveu, e porque ele comprou todo homem de toda tribo, língua e nação, esse livro é uma analogia, uma simbologia, ok? Que o Senhor Jesus comprou todos os homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Tem um documento
uma analogia, um documento, uma simbologia de um documento de escritura selado com 7 selos na presença de todas as testemunhas da natureza, espirituais, do Evangelho e todos aqueles que presenciaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E tem um detalhe: o único que podia abrir a escritura na época de Jeremias, nos tempos bíblicos, era o dono da propriedade. Eu, como escrivão, por que era deixado aberto, uma cópia aberta? Para quem quisesse ver, o aberto ficava livre ao público, para o público ver aquele livro aberto, aquela escritura aberta, ok? Agora, o dono, a original, só o dono podia abrir o selo, mas ninguém podia abrir, porque ninguém era digno de abrir o selo. Por isso que a Bíblia mostra o Senhor Jesus Cristo abrindo os selos, porque ele é o dono de toda a humanidade. E da mesma forma, como eu falei, no livro de Apocalipse, ele é voltado para a igreja, o mesmo Senhor que é dono de tudo, ele começa a abrir um por um dos selos e julgar aqueles de quem são propriedade dele. Porque o Senhor Jesus comprou todos. Agora é o seguinte, se você não quer nada com ele, você também vai pagar o preço, porque ele é dono de todos. Não tem o que fazer. Amém? É isso. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? E nós nos vemos na próxima aula. Amém? Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.